Boa tarde, estamos entrando no ar aqui pela página da Caos com mais uma live. Antes de apresentar meus convidados aqui, deixa eu só explicar o que está acontecendo aqui. Para quem acompanha a página da Caos, a gente tinha um projeto até o começo desse ano que se chamava Vozes do Caos, onde toda semana uma pessoa era convidada para escrever um texto que não tinha nada a ver com os nossos eventos, com o nosso trabalho efetivamente. Quer dizer, não tinha a ver, jeito de dizer, mas não era ligado diretamente à divulgação ou coisa assim, mas era relacionado a temas relevantes à sociedade, ao momento atual da sociedade. E por um bom tempo a gente teve esse projeto e faz alguns meses que a gente interrompeu ele, mas com a ideia, na real, de voltar ativa com um formato não mais de texto, mas de podcast que envolvesse uma transmissão ao vivo também. Então hoje é o primeiro episódio desse formato. A ideia é um bate-papo que a gente vai ter aqui, que está sendo transmitido ao vivo nesse momento, e que depois se transforma num podcast também, com uma pós-edição no formato um pouco mais dinâmico, mais rápido do que o nosso papo ao vivo aqui. Então, para esse primeiro momento aqui, a gente está aqui ao vivo do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC, falando com dois museólogos aqui. Um é o Lucas Lopes e o Valdemar de Assis, nosso amigo Vavá, conhecido da galera da Caos também, frequenta bastante nossos eventos. E que a gente veio aqui trocar uma ideia que achou que era bastante relevante o momento que a gente está passando para falar sobre museologia, sobre museu, principalmente a gente está falando sobre o caso do Museu Nacional. Todo mundo, acho que sabe do que a gente está falando aqui, que pegou fogo essa semana. Depois desse incêndio, é um mar de notícias, de tudo que é tipo de vertente, de caminho, gente se aproveitando de um jeito, gente se aproveitando do outro, querendo usar isso como... Enfim, é uma loucura, assim. Então, acho que uma forma interessante da gente tentar entender melhor é vir falar com gente que efetivamente trabalha com isso, que vive disso. E é isso. Lucas, boa tarde. Tudo bem? Beleza? Vavá, tudo certo? Tudo certo, beleza. Na medida do possível aí e tal. Então, eu queria levantar a primeira pergunta aqui para vocês, para a gente começar o assunto, tá? E daí vocês vão falar bem mais do que eu, mas a gente começa aqui, né? Uma coisa que ficou muito clara, acho que para toda a sociedade depois da notícia do incêndio, é que as pessoas não sabem exatamente o que é um museu, né? As pessoas comparando em postagens verba de museu com verba do show da Cláudia Leite, sabe? Umas coisas, as pessoas não estão falando do mesmo assunto aqui, sabe? Então eu queria perguntar para vocês o que é um museu, para a gente começar. Pode começar. É uma pergunta simples, né? Não, realmente é uma questão importante, especialmente num país que só prioriza educação e cultura quando é no momento dos cortes, né? Então, nós precisamos entender de fato o que é um museu. Bom, dentre as milhares de possibilidades de reflexões a respeito disso, nós poderíamos dizer que museus são espaços de interesse público, né? Sobretudo de interesse público, interesse dos públicos, onde é possível que as pessoas possam fazer uso social da memória, né? E o que é esse uso social da memória? É quando esses sujeitos históricos, quando os cidadãos, as pessoas, elas são empoderadas a ponto de entrarem num espaço como esse e poderem acessar suas narrativas pessoais, suas experiências de vida, né, aquilo que as constitui como identidades, né, e a partir disso fortalecer essa sua consciência política, essa sua consciência crítica, essa sua visão de mundo. Então os museus são espaços que potencializam esse fortalecimento das identidades culturais. Daí eles serem lugares odiados por uns, né? Evidentemente pelos poderes autoritários, conservadores, enfim, e valorizados por tantos outros que veem nele essa oportunidade, né? E numa perspectiva que a gente tem trabalhado na museologia contemporânea, os museus, eles cada vez mais estão voltados para esse diálogo com os públicos, né? Para entender quais são essas demandas que as pessoas trazem e o que eles, museus, podem fazer em diálogo com essas demandas, né?
Só que a gente enfrenta um processo de desmonte absurdo, né? Nesse governo, especialmente nesse governo golpista, a gente tem percebido que a cultura e a educação estão cada vez mais depauperadas, né? Essa PEC aí essa PEC da morte que a gente está vendo aí, é mais uma ferramenta que o governo tem utilizado para incendiar memórias, para queimar memórias. Porque a gente está tomando o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista como o mote, mas a questão não se encerra nesse incêndio criminoso, né? A questão é muito maior. A gente está falando de um projeto político de queima de memórias, de queima de cultura, de queima de educação. E os museus são a bola da vez nesse momento. A partir da Política Nacional de Museus, os museus começaram a ter uma projeção muito maior do que tinham anteriormente, especialmente aqui no Brasil. E com isso, evidentemente, com esses olhares, com essas discussões, esses debates voltados para os museus, as demandas aumentam também. Então, por conta disso, a gente está vendo nesse cenário de desmonte, nesse cenário de cortes orçamentários, a gente está vendo um esforço, né, uma intenção, evidentemente proposital, de fazer com que esses espaços sejam silenciados, porque eles são uma ameaça para esse autoritarismo, para esses governos autoritários, né, fascistas, que buscam justamente o apagamento dessas memórias, notadamente as memórias subalternizadas. Só para acrescentar, que eu acho que o Vavá já fez uma fala bem completa, né, sobre o que é um museu, mas eu acho que é interessante também pensar isso, assim, para que serve um museu? Porque se ouve no senso comum que as pessoas não gostam de museu, que o museu é um lugar chato, o museu é um lugar desinteressante, só tem coisa velha, mas tem algumas pessoas que estão de olho em desmontar esse aparato, então ele de fato ele tem relevância social, né? Então eu não acredito que as pessoas não gostem de museu, eu acho que a gente trabalha com isso, a gente vê que não é essa a realidade, as pessoas gostam sim de museu. Eu acho que as práticas novas da museologia, do campo dos museus, a gente tem tentado trazer cada vez mais essa questão da representatividade, porque é isso, né? Às vezes muitas pessoas falam, mas o acervo que está ali é um acervo elitista, não me representa. Então isso é importante trazer essas questões, porque isso faz a gente repensar a nossa prática. Então a gente tem colocado essas questões de representatividade, de colaboração de fato nos trabalhos, né? A gente quer que os grupos se sintam representados aqui, mas não que o museu diga como esses grupos vão ser representados aqui, não, que esses grupos falem como eles querem ser representados dentro do museu, porque o museu é um espaço público que tem que ser apropriado pelo público, né? É isso que a gente busca. Então, todo esse discurso que diz que as pessoas não gostam de museu, não sei o quê, mas por que o Estado, a todo momento, tenta destruir o museu? Porque ele sabe que esse museu tem uma relevância social, ele sabe que esse museu tem um papel educativo, ele sabe que esse museu tem um papel de transformação. Né? Então, a gente não pode se iludir e achar que é isso. Não, o museu é importante sim, a gente trabalha hoje com outra ótica, acho que em determinados momentos, de fato, né, o museu... Acho que a gente ainda está engateando de fato, não vou falar também como se fosse a última maravilha do mundo, não claro. Mas a gente tem olhado para essas questões com mais atenção e tem tentado trazer esses questionamentos para dentro do museu, para a gente repensar o museu, porque o museu ele é um espaço, principalmente esses museus institucionais, né, que são da esfera pública, né, eles têm esse outro olhar, mas a gente tem tentado trazer justamente essa participação efetiva para dentro desse espaço, porque ele é um museu tradicional, são museus tradicionais, mas não quer dizer que a nossa prática tem que ser uma prática conservadora e tradicional. Pelo contrário, a gente tem que fazer com que as pessoas se sintam pertencentes desse espaço, que as memórias delas sejam contadas aqui de fato por elas, não pela instituição, por elas, né? Então acho que é um pouco isso. Você está falando então de uma forma, o papel do museu ele tem uma certa abstração assim também, quer dizer, tipo, que de certa forma existem várias formas de queimar um museu, uma é botar fogo, outra é tirar também das pessoas essa percepção do que ele representa, assim. Sim, com certeza. E dizer para elas, não, o que importa é o consumo e o entretenimento, de certa forma, né? Tem uma notícia que estava circulando muito na internet essa semana, dizendo que o Museu do Louvre, em Paris, recebeu mais brasileiros no último ano do que o Museu Nacional. Mas, quer dizer, a pessoa quando vai no Louvre, ela não está indo no museu, ela está indo de alguma forma num entretenimento, num ponto turístico, assim, estou em Paris e vou visitar o museu. Assim, como se fosse, tem que fazer um check-in ali. Sim, exatamente. Assim, e, de certa forma,
o capitalismo faz isso também. Ele diz assim, a história da exposição que foi censurada no começo do ano. No Queer Museu. Isso, que agora está de volta, mas enfim. Como se a população dissesse, não deve existir porque eu não gosto, Sim. porque eu não concordo. Está numa lógica tipo de quase um restaurante, onde diz, não pode ter bife de fígado porque eu não como bife de fígado, sabe? Sim. Então a lógica do consumo atingindo um espaço de abstração e de memória. Total, né? E até essa questão da representatividade, né, é um papel do Estado. O Estado ele não governa para a maioria. Ele tem que garantir os direitos iguais para as minorias, inclusive. O nosso papel aqui, inclusive, também é esse, de garantir que esses grupos ditos minorias sociais, né, que eles sejam representados de fato, porque isso vai contribuir para a desigualdade, né? Esse é o nosso papel também. E essa questão que você falou da abstração, do consumo, de fato é muito real, assim. Eu já tive a experiência de ir para Nova York, visitar esses grandes museus. E é muito assustador, assim, porque é exatamente isso, é um produto, né? A pessoa tá ali, ela tá consumindo qualquer coisa. Como no cinema. Como no cinema, exatamente. Mas não tem essa questão, é isso, assim, né? Porque, por exemplo, o que eu acredito que o museu deve fazer? A pessoa ela vai visitar uma exposição, por exemplo, eu acho que ela tem que entrar de um jeito e ela tem que sair, tem que ter alguma modificação. Transformado. Se não acontece nada nesse caminho, o museu está fazendo errado. Né? E o que você vê nesses grandes museus, né, tipo americanos, europeus e tudo mais, é um pouco isso, assim, né? Exposições que estão lá uma vida inteira, que não às vezes, sei lá, exposição, né, tem os quadros na parede, mas não tem um contexto, não tem uma proposta, não tem uma crítica, né? Não tem um discurso autocentrado, né? O museu falando com o museu. Exatamente. Então a pessoa ela entra e sai muitas vezes da mesma forma, até porque determinadas temáticas, por exemplo, a arte. A arte é uma coisa que às vezes ela está muito longe do público, né? Principalmente arte abstrata, contemporânea. Sim. Então se você não tem um mediador ali no caminho para trazer alguma informação, você passa lotado ali, você faz selfie, você faz foto, você posta, mas de fato uma transformação em você, acho, às vezes não acontece, né? E acho que isso a gente tem que trazer, assim, isso não pode estar de fora. Assim, todo o trabalho que a gente faz com o patrimônio, com a memória, ele tem que estar diretamente relacionado com isso, assim, né? Quando a visita se encerra na visita, né? Exatamente. O museu não visita as pessoas, né? As pessoas visitam os museus não dialogam com as suas narrativas pessoais. Eu acho que essa discussão é importante também para trazer à tona um olhar crítico sobre esse nosso complexo de vira-lata e sobre essa nossa visão colonizada, né? A gente é muito colonizador, né, ainda. Então é um movimento importante esse da gente tentar decolonizar o nosso olhar. Entender que nós também temos uma narrativa de memória legítima, que nós também temos uma musealidade legítima. A gente não precisa tomar Europa e Estados Unidos como referência para o que é cultura, para o que é patrimônio, para o que é memória, para o que é arte, porque nós temos também as nossas narrativas. Temos nossos direitos, né, de exercício de nossa vontade de memória, de nosso direito de memória, como alguns teóricos costumam utilizar. Então eu penso que é importante também trazermos para essa discussão, porque se a gente entende que os museus são processos e não produtos, né, a gente vai entender também que cada museu tem a sua musealidade. Cada museu tem a sua linguística, sua narrativa, suas idiosincrasias institucionais, suas ontologias institucionais. E a gente precisa respeitar isso. Não pode usar um museu europeu ou estadunidense como referência. Porque isso, além de ser um anacronismo, é um etnocentrismo. Vai viver na mesma história de não. A gente precisa repetir a história europeia, não a nossa própria história. Exatamente. Deixa eu te perguntar vocês outra coisa. Ainda no assunto sobre o que é um museu, assim. Agora falando sobre o Museu Nacional, que é o que está na boca do povo. Assim. Também as pessoas entendem às vezes que o Museu Nacional era um lugar onde tinha dinossauro, tinha não sei o que, tá? Mas existe também, o museu ele tem uma estrutura invisível ao olho do público, de pesquisa, de coisa tipo, que não chega diretamente ao público, né? Sim. Mas que é grande parte do que acontece lá dentro, certo? Sim. Assim, principalmente acho que por se tratar de um museu universitário, né, normalmente ele vai trabalhar com as 3 áreas da universidade, né, que é ensino, pesquisa e extensão, né? O tripé universitário. Então,
de fato, assim, toda a ação de comunicação que você vê numa exposição, por exemplo, tudo isso só parte porque teve esse momento de pesquisa extenso, teve esse momento de ensino extenso. Agora a gente está trabalhando com a extensão. Então, a maior parte, na verdade, do trabalho está exatamente por trás da exposição, né? Toda essa produção que gera para a universidade, dentro do Museu Nacional, é o berço da antropologia no Brasil. Sim. Né? Então, assim, dali surgiram tipo, as primeiras pesquisas sobre antropologia. Então, todo o trabalho de pesquisa que é feito ali, ele tem um programa de pós-graduação em antropologia, em arqueologia, que era um dos principais do Brasil, né? Então, todo esse trabalho por trás é gigantesco, né? Isso é bom sinalizar também, né? Porque às vezes a gente acha que é isso, assim, queimou o acervo. Não, queimou o trabalho. Então, era isso que eu falei agora, né? Bom, não, assim, é muito ruim queimar as múmias, assim, mas assim, existe uma outra coisa muito maior. Mais do que isso. Não sei maior, mas assim, existe um outro universo que já está vendo ali, muito mais complexo. Que também pegou fogo. É muito mais complexo. É muito mais complexo. A gente está falando do 5º maior museu do mundo, né? Eram 20 milhões de peças, não 20 mil, né? 20 milhões de peças. Quer dizer, pesquisa científica, né? Uma das mais importantes referências de pesquisa em história natural do mundo. Quer dizer, a gente não pode falar pura e simplesmente do episódio fatídico do incêndio. É por isso que eu insisto em falarmos de um projeto perverso de destruição da cultura e da educação desse país. Então, daí que chegamos ao ponto, né? O que nos levou até esse momento, assim? O que foi o fósforo que botou fogo no museu? Né? Olha, eu não sei se... Quando fala sobre o projeto, assim, já jogando mais se entende claramente que desde da saída da Dilma, do golpe de 2014, 2015 ali, esse governo, que a gente pode chamar de governo, que entrou no comando, tem feito um desmonte da educação. Existem também muitas matérias saindo das últimas semanas mostrando que na real tinham vários governos anteriores também já não vinham cumprindo com suas metas. Tipo, é isso mesmo, não é? O que mudou nos 2 anos em relação aos últimos 30 anos ou em relação aos últimos... Eu penso, eu acho que o Lucas pode me ajudar também nessa reflexão, porque ele também fez parte desse processo que eu vou mencionar agora. A gente precisa falar a respeito de uma iniciativa pioneira que aconteceu na história dos museus do Brasil, que foi a Política Nacional de Museus. Né? Então, na primeira gestão do governo Lula, em maio de 2003, o então ministro da Cultura, Gilberto Passos Gil Moreira, ele convocou toda a classe museológica brasileira, a gente está falando de museólogos, arquitetos de museus, educadores de museus, professores do curso de museologia, antropólogos, todo mundo que atuava direto ou indiretamente com o campo dos museus do país, para pensar e, de fato, estruturar uma política nacional. Evidentemente que outros ministérios da cultura também trabalharam com os museus, também desenvolveram políticas relacionadas, associadas, direcionadas aos museus. Mas o ineditismo dessa política nacional de museus é o fato dela ter o protagonismo desses atores e atrizes sociais. Quer dizer, são os trabalhadores dos museus que são convocados por esse ministro, por essa gestão, primeira gestão do governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para construir essa política. E essa política ela é construída também a partir das demandas de todo o país. Demandas essas que chegaram ao Ministério da Cultura a partir de eixos que se estruturaram, 7 eixos, que se estruturaram para pensar quais são os pontos nevrálgicos do campo dos museus no país. Então a gente vai ter educação, a formação de pessoas, ciência e tecnologia, não é? Quer dizer, todas essas questões basilares, importantíssimas para pensar museu no país, vieram e constituíram essa política nacional. Evidentemente que com o governo golpista, que então se instaurou no Brasil, todas essas iniciativas foram não só abandonadas, como desconstruídas, né? Porque elas ameaçam esse projeto de poder que existe hoje aqui nesse país. Então a Política Nacional de Museus, que tinha esse grande... Era uma referência internacional, né? Meu Deus, o ministro Gilberto Gil foi falar da Política Nacional de Museus na ONU, né? Na época lá que ele fez aquela apresentação com o Kofi Annan, que ficou célebre aí, todo mundo, o Kofi Annan batucando, ele cantou, foi nesse episódio aí. O Gil ele conseguiu levar para vários países do mundo
esse esforço do Brasil, dos trabalhadores em museus do país para transformar, né, a realidade sócio-histórica dos museus a partir justamente dessas demandas que vinham. E a gente conseguiu grandes avanços. Evidentemente que não conseguimos solucionar todos os problemas, nem na gestão do governo Lula, nem na gestão da presidenta violentada, desrespeitada Dilma, né? Mas muitos avanços foram feitos. Avanços, assim, inequívocos, não tem indeléveis para a história. É um governo que entrou para a história, né? Essa política ela entrou para a história, ponto. E um dos desdobramentos disso também a gente pode elencar, que é a constituição de uma autarquia federal responsável por essa observação desses museus, por esse acompanhamento, né, por essa fiscalização, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Só que a gente não adianta ter uma instituição com essa função se essa instituição não tem subsídio, não tem apoio, né, e não tem na sua gestão pessoas comprometidas e sensíveis com essas questões. Então a gente está vendo ao longo de um tempo não só a derrocada dessa política nacional de museus, mas o próprio enfraquecimento dessa grande e importante autarquia federal, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que a gente está vendo aí lutando a duras penas para conseguir minimamente manter a dignidade institucional dos museus do país e ser esse aporte para esses profissionais de museus, esses professores, museólogos, enfim, pessoas que atuam de fato na estruturação da memória desse país, poderem ter um ponto de apoio. Então, é a partir dessa derrocada que a gente vai ver cortes orçamentários, né? Quer dizer, o Lucas pode falar melhor do que eu, porque ele é natural do Rio de Janeiro. O Museu Nacional da Quinta da Boa Vista atravessa a formação e a história dele, ele pode falar com mais propriedade do que eu, mas o Museu Histórico Nacional foi contemplado, né, num edital para receber o incentivo do BNDES, mas não teve tempo de receber. Como assim não teve tempo de receber? Se a instituição é contemplada, aquela verba foi aprovada para ela, como que ela não tem tempo? Então essa falta de tempo a gente pode chamar de falta de tempo político, de falta de tempo de vontade política, né? O que também é um reflexo do descaso, da falta de comprometimento, do desrespeito dessa atual política golpista contra esses espaços que são uma ameaça, né? Esses espaços, os museus, os processos museais como um todo, são uma ameaça, né? E eles precisam de alguma forma serem silenciados, precisam ser queimados. Sim. E é isso que a gente está vendo, assistindo, não só o incêndio do Museu Histórico, Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, como tantos outros, né? Memorial da América Latina, né? da língua portuguesa. Quer dizer, o que a gente está vendo aí? A gente está vendo um desmonte traduzido nesse descaso, né? Com esses espaços de memória, representativos para o país. É verdade. Eu acho que tu pontuou perfeito tua fala. Eu acho que também vale acrescentar, assim, acho que é a falta de sensibilidade, assim, para gerir esses espaços, assim. Não pelo gestor que está no espaço, mas pela pessoa que gere o gestor, né? Porque a gente percebe, assim, tirando, acho que de repente os museus do IBRAM, que é uma autarquia que tá para isso ali, então tem uma outra sensibilidade, mas a gente que também sofrem de dificuldades, né? Com certeza, mas a gente vê como é difícil você conquistar as coisas, porque surgem vários questionamentos. Primeiro você tem que sensibilizar a pessoa que tem o dinheiro, né? Porque de fato, assim, sem dinheiro a gente não faz nada. Não existe isso, né? Depois tem um ataque, sempre tem um ataque da mídia, do capital privado, como se tu investir no museu fosse jogar dinheiro fora, né? Então a gente vive sempre, a gente que é servidor público, então a gente sempre vive nesse limbo, né? Outro dia eu até vi, logo depois que houve esse episódio do Museu Nacional, alguém compartilhou um Twitter de uma pessoa que comentou na Gazeta do Povo, botou assim, eles ficam reclamando de falta de dinheiro no museu, mas tem que saber que a maior parte do orçamento do museu vai para pagar salário de funcionário. Mas assim, as pessoas têm que trabalhar de graça agora, né? Então assim, tem esse jogo do capital privado que depõe muito contra o público, né? Então o museu entra nesse balaio de gato também, assim. Então toda ação que a gente faz, a gente, sei lá, parece que a gente tá pisando em ovos, assim, porque é sempre isso. Assim, tu pensa que
para surpresa da população, as pessoas descobriram que o orçamento do museu era 500 e poucos mil reais por ano, assim, o que já é absurdo, mas como é que não conseguiam dar esse dinheiro? O que é absurdo ainda mais pensar como é que poderia se manter o museu com esse dinheiro. Que isso eu imagino que nem para manutenção básica de funcionário, de limpeza, seria o suficiente, quanto mais para isso tomar corpo e acontecer efetivamente. Assim, né? Sim. E a gente está falando agora sobre o caso do Museu Nacional. A gente está nesse momento dentro de um museu também. Sim. O que esse assunto todo que a gente falou até agora, isso se reflete aqui dentro também? Aqui é um microcosmos daquilo lá, ou é... A autoridade para falar. Não, com certeza, né? Porque não dá para comparar o nosso museu com o Museu Nacional de forma alguma, mas o Museu Universitário aqui, o MARC, também tem a sua devida relevância dentro da antropologia do estado de Santa Catarina, né? Aqui, antes de ser museu, era o Instituto de Antropologia, nasceu a antropologia do estado aqui. Sim. Né? A gente tem uma coleção com mais de 40, não são 20 milhões, mas são mais de 40 mil itens, entre acervo arqueológico, etnográfico e cultura popular. E além da indignação, né, de ver uma situação dessa acontecendo, o que mais a gente tem pensado é refletir, assim, né? Qual é a responsabilidade da universidade com o museu, né? Então é isso, assim, essa sensibilização, porque é isso que eu falo, sem dinheiro você não faz nada, mas também vai além da questão do dinheiro. Vai além. Né? É isso que eu tô falando, vai da sensibilização da gestão, não dessa gestão específica, mas da gestão universitária como um todo, né? Porque não é possível que, como a gente vive na política nacional, que os projetos não têm continuidade, né? Não é possível que a gente viva isso dentro de uma universidade também, né? Então, a gente não pode, toda gestão que entra, a gente tem que ir lá sensibilizar uma gestão para mostrar qual é a relevância do museu, né? A gente tem lutado nesse sentido de que a universidade perceba de fato a importância desse museu para a universidade. E que de fato ela encampe essa luta, assim, para além da questão do orçamento, né, para a questão de fato das políticas culturais da universidade passarem pelo museu também. Isso é extremamente importante, porque a gente vive num momento muito tenso, um momento de censura política, né, um momento de desmonte do Ministério da Educação, das universidades públicas, e o museu está aqui também como foco de resistência, porque a gente não vai admitir censura aqui dentro, a gente não vai admitir desmonte da universidade pública, também é um espaço de luta, também é um espaço de apropriação. Então a universidade também tem que estar do nosso lado de uma forma geral, assim, né? Não, é isso que tu falando assim, cansa, né? Tu, de repente, a cada 4 anos tu tem que ir lá e mostrar para a gestão atual por que o museu é importante. Não, a universidade tem que ter um carinho pelo museu. Até para que isso permita que o que a gente faz aqui vá para fora da universidade, né? A gente faz ações para fora da universidade. Extensionistas, mas o que a gente quer é que isso, que as pessoas também se apropriem desse espaço, é isso, entendeu? É apropriação. Ultimamente tem 2 palavras que não saem da minha cabeça quando eu penso no museu, principalmente aqui no museu que eu trabalho, que é apropriação e representatividade. As pessoas, eu não vou te falar que hoje elas se sentem representadas, provavelmente não se sentem representadas, porque é o que eu te falei, a gente ainda está engateando. Mas o nosso plano para o futuro de museu é isso, que as pessoas se sintam representadas, que os grupos estejam presentes aqui nas discussões do museu e que eles nos digam qual a história que eles querem contar e que de fato eles se apropriem do museu. E que respeitem a história do museu, deste museu aqui, e que respeitem também o trabalho sério, responsável que as pessoas que trabalham aqui desenvolvem. A gente está falando também de pesquisa científica, não é? Guardadas as devidas proporções, como o Lucas muito bem colocou, não temos a dimensão do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, mas e daí? Nós também temos uma relevância nacional. Somos um museu federal. Até porque, já que justamente a gente começou falando que não é sobre consumo, então a relevância não é só a quantidade, mas enfim... Temos um museu federal, temos um museu que produz ciência, temos um museu que está a serviço de vários cursos. Eu, particularmente, sou professor do curso de museologia. Sempre nós estamos aqui desenvolvendo atividades em parceria com os colegas trabalhadores daqui, que por ter uma equipe pequena, né, por trabalharem numa situação quase de precarização, não é? O Lucas me corrija se eu estiver errado,
ainda assim, por uma questão de respeito à museologia, de respeito ao espaço público que esse museu é, se solidariza conosco e se disponibiliza a nos ajudar para desenvolver atividades importantes, atividades relevantes, como, por exemplo, apoio de públicos com deficiência. Né? Nós temos nesse museu um setor educativo que é especializado para trabalhar com esse tipo de pessoas. Quer dizer, temos pedagogos aqui, temos historiadores, temos museólogos, quer dizer, é um grupo de conservadores, um grupo de profissionais extremamente heterogêneo, eclético, mas todos voltados para essa responsabilidade que o Museu Federal exige. Né? É um museu que está a serviço da comunidade de Florianópolis, do estado de Santa Catarina, do país, mas também é um museu que está a serviço da comunidade acadêmica da UFSC, né? Que é um espaço de várias pesquisas científicas. Tem acervos aqui que são raríssimos também. A gente está falando, por exemplo, de um patrimônio material importantíssimo, né? Que na América Latina, Santa Catarina é referência, que é o sambaqui, por exemplo. Quer dizer, então a gente também precisa ter uma atenção respeitosa dessas instâncias deliberativas. A gente não pode esperar, por exemplo, que aconteça uma tragédia para que as pessoas criem uma comoção pública, escrevam textos na internet, chorem e se voltem para olhar o museu. Né? Ou fazer como o prefeito lá do Rio de Janeiro que está dizendo que vamos recuperar o acervo perdido. Quer dizer, mais do que um disparate de um estadista que não entende nada de gestão pública, né? Isso revela muito da visão do brasileiro sobre a memória, sobre a cultura, que é sempre colocada como uma coisa, o Roberto da Mata gosta de chamar suprassumo da produção humana, né? A cultura é isso mesmo. E por ter esse caráter de subjetividade, muitas vezes é relevada ao papel de coisa menor, coisa inferior, né? Então a gente está falando de um projeto de nação, a gente está falando da formação de um povo, né? A cultura, a educação são colunas basilares para formar a identidade de um povo. Né? Os museus europeus, que a gente estava aqui falando, do Louvre, da vida, e os museus todos, eles são reflexo de um projeto de nação também. Né? Você quer conhecer a nação, você vai também visitar os museus, para você entender que pensamento de nação, que pensamento de identidade nacional é essa. E se você for ver, os museus brasileiros, eles são muito reflexo disso, dessa falta de compreensão política dos museus como espaços políticos, como espaços de educação. Os museus têm várias funções sociais. A principal delas é a educação. Né? E como essa educação é trabalhada? Num país que não prioriza a educação. Então a gente tem que fazer essas reflexões para entender a conjuntura. Quando tu fala que o museu conta a história do povo, a gente estava até falando sobre isso antes, tu tocou nesse assunto, que o Crivella fez um tweet falando que, não, vamos levantar o palácio dos outros imperadores. Quer dizer, a história que ele viu contar ali é uma história sobre a elite, né? Sobre a elite, sobre os imperadores. Não, nós vamos levantar essa história. Qual história? A história de que, do imperador que tomou conta disso aqui, tipo... Essa é a história que, no fim das contas, que eles querem contar com isso, né? E desprestigiam, né, apagam a história do povo que ocupava aquele espaço ali. Quer dizer, uma colega nossa, a professora Taina Lopes, que é uma professora do curso de museologia, ela costuma dizer que o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, né, que acaba de ser incendiado agora, ele é uma prova de que pobre gosta sim de museu. Com certeza. Entendeu? Porque quem ocupava aquele espaço ali, aquele pátio, né, com projetos culturais, né, enfim, era um povão que ia de trem, não é, Lucas? Com Lucas certeza, pode falar melhor do que eu. O museu fica localizado ali em São Cristóvão. Na entrada da Quinta da Boa Vista é a estação de trem de São Cristóvão, né? Então, cara, fim de semana, irmão, é a galera mesmo que vai pra lá, tá ligado? Eu tive lá, eu fui uma vez quando eu era pequeno lá, e daí há uns anos atrás eu fui com a minha esposa lá e a gente realmente não conseguiu entrar, porque a gente foi num domingo e assim, tava uma galera, assim, a gente não conseguia parar, não tinha onde parar e falar, cara, na real, vamos acabar outra coisa, tipo, justamente por isso, tu via que, tipo, tinha o povo do entorno ali tava curtindo como se fosse o espaço deles. Isso, apropriação, representatividade. Ele começa como esse espaço elitista, mas vai se transformando ao longo do tempo, né? E isso foi retirado das pessoas, né? Então Assim como as universidades também começam como espaços elitistas. Aí vem um governo como o governo Lula e coloca um monte de pobre preto para entrar na universidade. E essas pessoas desconstroem essa identidade elitista. Então é preciso não só dar acesso às pessoas,
mas permitir que esse acesso seja empoderado, para que as pessoas se sintam à vontade, porque sim, as pessoas iam para o museu, ficavam no pátio, ali usando aquele espaço externo, mas entravam no museu, visitavam o museu. E isso, de certo modo, foi influenciador do pensamento pedagógico do museu em relação a essas demandas. Então, assim como na universidade a gente tem, por exemplo, hoje, política de cotas, a gente tem um organismo como a SAAD, um órgão aqui que é responsável por questões, né, ligadas a grupos subalternizados na universidade, né, pessoas com deficiência, enfim, inclusive a questão da permanência dos estudantes cotistas e tal. Quer dizer, assim como isso é um resultado de uma luta, de um grupo subalternizado, de povos que se articulam em torno do seu direito de ter direitos, o mesmo acontece com os museus. Né? Não é porque um espaço nasce na sua gênese como elitista que ele não pode se transformar. Né? Essa transformação existe, porque, de novo, o museu é um processo, não é um produto. Ele está ao sabor dos usos sociais que as pessoas fazem dele. Né? E aqui nós estamos nesse momento dentro do museu, que ele fica dentro da UFSC. E essa pauta, eu tenho certeza que ela interfere vários cursos aqui, né, para museologia, história, geografia, antropologia, enfim, tipo, todo mundo. Vocês estão no museu, mas estão na UFSC também. E como é que isso está acontecendo aqui internamente, né? Porque eu vi que vai ter manifestações e tal dos alunos, que eu tenho certeza sobre o caso do museu, mas é sobre o desmonte como um todo da educação. Claro. Como é que está isso acontecendo aqui dentro? Como é que estão vendo essa articulação dos estudantes e tal? Existe uma articulação? Existe uma... ainda juntando uma pergunta, tipo, o caso do incêndio, ele pode servir como um momento de, não, então vamos começar a cuidar das coisas agora? Ou é só mais um capítulo de algo pior está por vir? Como é que vocês, internamente, como museólogos e como pessoas que estão dentro do meio universitário, estão vendo essa articulação para, de alguma forma, combater esse projeto de desmonte? Eu acho que a gente não quer que seja, né, simplesmente um luto, né? Mas eu acho que os alunos estão muito... Isso é importante, assim, né? Os alunos estão muito unidos nesse sentido de querer encampar isso, e não só o museu, porque a universidade tem outros museus também. Sim. Né? Então, que a universidade olhe por esses museus também. Então, eu acho que na verdade vai ser um start para um movimento que a gente não tem como saber onde vai parar. Já começou. Né? Então eu acho que é muito importante, e museologia é isso, né? Museologia é luta. Então, resistência. Se hoje a gente tem 2 negros aqui ocupando uma universidade pública formados em museologia, foi porque lá atrás também teve muita luta. Então os alunos estão percebendo esse momento também. Então eles estão juntos, estão querendo justamente cobrar da reitoria, né? Não só tipo, se lamentar pelo que aconteceu, porque a gente tem que chorar, mas acho que a lágrima ela também tem que ser transformada em luta. Né? E eu acho que o movimento é esse, assim, né? Dos alunos irem cobrar, e de fato eles têm essa autonomia e essa autoridade para fazer isso, porque esse espaço é deles, então eles têm que cobrar da universidade o que a universidade quer do museu. Né? Então acho que esse é o movimento que eles têm feito também. Né? Acho que o museu também vai incorporar esse movimento também, não tem como ficar de fora, porque é isso, não é só o museu, são os museus, né? A universidade ela tem se você for falar sobre memória, além dos museus, a universidade tem as fortalezas, outros espaços e que requerem orçamentos também, que não são orçamentos pequenos, né? Pô, as fortalezas são, sei lá, de 1.700 e pouco, né? Não vou precisar a data, então assim... Né? Qual é o cuidado? Se a universidade ela chega e fala para a comunidade acadêmica que ela não tem como dar conta disso, então quem que a gente vai cobrar? Então a gente vai pular para outra instância, né? Porque esse tem que ser um movimento, né? Mas a gente precisa que a universidade se posicione também sobre essas questões. Né? E o triste é pensar que as pessoas, se tu falar esse assunto numa mesa de bar, alguém vai te falar, não, mas então tem que privatizar, né? Então aí só, já que tu falou isso, é importante só... mencionar, né, que o Museu da Língua Portuguesa ele era uma OS, né? Então, privatizar não é a solução, porque se você tem dinheiro para colocar uma OS gerindo o museu, você tem dinheiro para tocar um museu. Então, assim, né, porque você precisa de pessoas qualificadas, né? Não num projeto de desmonte que vive a bel prazer da política, né? Então troca o governo, então a partir de agora não tem mais dinheiro daqui, vamos botar em outro lugar. Que não é uma política séria isso, né? Então a gente defende o público, porque a gente tem um comprometimento de fato com o público. Então, essa situação, porque é isso, né? Aí já surgem esses comentários, né? O Museu Nacional já tá... não, tem que ser administrado por OS, gente.
desculpa, não dá certo. E é importante também dizer que esse é um movimento não só dos estudantes da museologia, né? Os estudantes da museologia, eles estão protagonizando, talvez, como os principais articuladores, mas assim, eles estão também em diálogo com estudantes da psicologia, da antropologia, não é, da história, já vão entrar em contato, estão entrando em contato com os estudantes da geografia que participaram de uma assembleia que nós fizemos aqui no auditório do museu, né, onde técnicos de museus, professores de outros cursos, além dos da museologia, estudantes de outros cursos, além da museologia, também entenderam a importância de nós sentarmos, debatermos a realidade do país e pensarmos que estratégia de enfrentamento para essa realidade nós poderíamos fazer, né? Saímos com a perspectiva de uma carta de repúdio, né? de uma carta de apoio e solidariedade aos nossos colegas, nossos e nossas colegas lá do Rio de Janeiro e do museu, mas também de uma cobrança por parte das instâncias deliberativas sobre a atual conjuntura dessa política. Porque é preciso que as pessoas se posicionem, é preciso que as pessoas assumam as suas responsabilidades dentro desse contexto. E eu acho lamentável, eu queria poder dizer isso aqui, eu acho lamentável, por exemplo, que alguns ditos profissionais do campo dos museus estejam reivindicando agora como fundamental a constituição de um plano museológico, como se o fato do museu ter sido consumido pelo fogo fosse resultado da ausência de um plano museológico. Ora, meu Deus, nós sabemos que um plano diretor ele é fundamental, ele é estruturante da gestão de um espaço institucional. Mas a gente está falando de uma coisa muito maior e muito mais complexa, que é o que a gente já repetiu várias vezes aqui nessa conversa, que é uma política de desmonte. Então não adianta você ter o melhor dos planos museológicos se você não tem uma gestão federal, né, uma gestão de país, que corrobora contra aquilo ali. Né? A gente está falando de sucateamento dos museus, a gente está falando de precarização dos trabalhos e dos trabalhadores em museus, trabalhadoras, porque em sua maioria são mulheres, né? E que sempre estão em situação de subalternização. Então, quer dizer, é preciso uma reestruturação, é preciso que a gente volte, né, para um estado de constituição de uma política nacional de museus, que de fato atente para essa conjuntura, e mais do que isso, que a gente se volte para a constituição de uma política de educação, de fortalecimento da educação e da cultura desse país. Porque na situação que a gente está, a gente não vai conseguir avançar. Né? Enquanto no poder estiverem pessoas descomprometidas, ou melhor, contrárias ao fortalecimento da cultura e da educação, a gente não vai conseguir avançar. Né? Então, claro que a gente não vai deixar de lutar. Não vamos deixar de resistir por causa disso, porque a nossa luta e nossa resistência tem que ver com a história dos nossos direitos. Né? Tem que ver do lugar de fala que nós temos, da nossa representatividade. Mas a gente tem consciência que vai ser impossível a gente reverter esse quadro para um patamar de qualidade enquanto no poder existirem pessoas com esse propósito nefasto de queimar memórias. Pessoal, muito obrigado pela conversa, acho que falamos bastante já e foi certamente muito esclarecedor para mim e para muita gente que assistiu, que vai assistir ainda, justamente como eu falei no começo, de conversar com pessoas que estão aqui dentro do esquema, né, para a gente... Tá todo mundo opinando nesse momento, todo mundo sabe de tudo sobre o caso agora, então, e não quer em nenhum momento parar, vamos ver qual é que é a real desse assunto aqui. Queria agradecer a vocês pelo tempo, aí, pela paciência, apesar de ser uma conversa pesada, né? Ela precisa acontecer, ela precisa ser falada, até porque se não falar a gente vai sucumbir aqui dentro. Com certeza. Então a gente precisa falar sobre essas coisas, as pessoas precisam ouvir essas realidades, assim, para justamente até dialogar com elas, né? E é isso. Obrigado. Eu te agradeço. Espero que possamos conversar mais vezes. Obrigado a você pela oportunidade e pelo espaço. Valeu, Isaac. Obrigado.